Uso dos porquês. Você sabe utilizar da forma correta? Por exemplo, o porquê separado e sem acento. O porquê separado e com acento. O porquê junto e com acento. E por fim, o porquê junto e sem acento. Bem, esses 4 porquês, na língua portuguesa, eles são bastante utilizados. Vamos agora diferenciá-los. O porquê separado e sem acento é quando você vai fazer uma pergunta. E pode ser substituído, sem mudar o sentido, pela expressão por qual motivo? Sempre quando você for fazer uma pergunta. Na frase, por que você não veio? Ou então, por qual motivo você não veio? Aí, neste caso, o jeito certo de falar ou escrever é porquê separado e sem acento. Sempre quando você estiver fazendo uma pergunta. E o porquê separado e com acento? Bem, o porquê separado e com acento, você sempre vai utilizar ele quando você estiver utilizando no final de uma frase. Isso mesmo. Como na frase, você não veio. Por quê? Aí, neste caso, você deve grafar o porquê separado e com acento. É diferente do porquê separado e sem acento, porque o primeiro é uma pergunta, o segundo é utilizado uma pergunta, mas sempre no final de frase. Então essa é a diferença do porquê separado e sem acento, do porquê separado e com acento. Agora, o ponto 3, o porquê 3. O porquê junto e com acento. Bem, o porquê junto e com acento, ele exerce a função de um substantivo. É quando você quer dar um motivo. Por exemplo, na frase, quero saber o porquê de você não ir. Você pode substituir pelo motivo e a frase continua com sentido. Por exemplo, quero saber o motivo de você não ir. Aí, neste caso, é grafado junto e com acento. Observe como exerce a função de um substantivo. Está acompanhando de um artigo. Já o porquê junto e sem acento, aí não. Aí já é uma conjunção. Aí você vai sempre utilizar ele quando você for dar uma resposta. Por exemplo, não fui ao trabalho porque estava ocupado. Você pode substituir pela expressão pois. E a frase continua com sentido. Pois estava ocupado. Interessante, né? Achou interessante os porquês? O porquê separado e sem acento quando você quer fazer uma pergunta, o porquê separado e com acento utilizado no final de frase, o porquê junto e com acento quando você vai dar um motivo e exerce a função de um substantivo, e o porquê junto e sem acento quando você quer dar uma resposta, é uma conjunção, você pode substituir por pois. Salve essa dica, compartilha com os amigos, printa e não erre mais.